Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 44. Cemitério da Morte. O Cemitério da Morte era um lugar lendário e sagrado para os necromantes, e a grande esperança que a banda tinha ao viajar para a Floresta Negra. Rancho observou plenamente o que o rodeava, ligando às descrições anteriores de Fanny. Ele poderia ter certeza de que este era o lendário Cemitério da Morte. Não é de admirar que Rancho tenha percebido vagamente algo tão familiar sobre esse lugar antes. Isso aconteceu porque Rancho também praticava magia necromância. Os fortes impulsos da magia da morte nesta área, incluindo o cheiro emitido pelos ossos brancos ilusórios, eram coisas que Rancho conhecia muito bem. Ele olhou por todo o seu entorno, pegando tudo. Rancho franziu a testa enquanto pensava. Todos que já viram o Cemitério da Morte acabaram mortos. Agora que estou aqui, entro ou não? O Cemitério da Morte era um lugar no qual necromantes poderosos estudavam a necromância, quando a magia estava no auge. Todos os necromantes morreram mais tarde e o Cemitério da Morte desapareceu sem deixar vestígios. No entanto, uma vez que este Cemitério da Morte tinha sido um local de pesquisa para esses necromantes, alguns segredos da necromância certamente devem existir aqui. Essa era uma enorme tentação para um novato como Rancho, alguém que acabara de entrar nos corredores da magia. Isso forçou Rancho a considerar seriamente se deveria ou não aceitar essa aventura. Depois de um tempo, Rancho caminhou na direção do cemitério e pôs os pés nas pilhas de ossos brancos, uma resolução firme evidente em seu rosto. Quando ele deu alguns passos para frente e colocou os pés nas partes internas desta área, a bola verde escura e redonda pendurada no ar de repente aterrissou de volta na caixa de jade, e a luz verde que banhava os arredores desapareceu com um vestígio. Rancho começou como ele olhou em volta dele, atordoado. Os arredores, que seus olhos haviam acabado de passar, haviam mudado de novo. Ele tinha sido restaurado à visão que ele tinha visto pela primeira vez quando ele chegou. Apenas as áreas circundantes ao redor do cemitério até o chão sob os pés de Rancho eram a mesma cena de morte e melancolia. Olhando para a bola redonda na mão, Rancho entendeu que esta bola era um item crucial para entrar no Cemitério da Morte. Parecia ser capaz de abrir as portas do cemitério. O cemitério inteiro estava envolto por um campo oculto. Ninguém seria capaz de detectar nada fora do comum se olhasse de fora, nem este lugar atrairia a atenção de ninguém. No entanto, seria capaz de revelar a verdadeira natureza do Cemitério da Morte com esta bola redonda e envolver todo o cemitério sob um véu de silêncio e desolação. Os ossos brancos e duros rangeram sob seus pés. O som repentinamente rompeu o ar ainda e solitário, dando a Rancho arrepios. Era bom que ele tivesse acabado de romper com sucesso o reino sólido, dando a ele alguma coragem de quem sabia onde. Na verdade, ele caminhou de cabeça para o Cemitério da Morte sem prestar atenção em mais nada. Depois de um tempo, ele finalmente parou em frente ao cemitério. Havia um fosso circular na frente da porta e água escura como tinta fluindo. Uma ponte feita de linhas pretas e ossos brancos pairava em abjeta solidão sobre o fosso. Sem hesitar, as mãos de Rancho se apertaram ao redor da caixa de jade, que segurou a bola e pisou levemente apreensiva na ponte de ossos, caminhando lentamente em direção às portas do Cemitério da Morte. A ponte balançou, jogando seu corpo fora de equilíbrio. Ele não sabia o que estava no fosso abaixo, mas um único olhar foi o suficiente para levantar o cabelo. De alguma forma, ele achava que o que quer que estivesse nas águas negras e imóveis do fosso era altamente perigoso. Quando Rancho entrou na ponte, a bola redonda dentro da caixa de jade começou a emitir a estranha luz verde novamente.
Isso parecia ser um remédio milagroso para enjoo quando a ponte oscilante parou de balançar assim que a luz verde piscou. As linhas pretas que haviam sido grandes aberturas na ponte imediatamente solucionaram o espaço entre os ossos. Rancho finalmente chegou à porta. Havia esqueletos de 2 enormes cavaleiros malignos e seus corcéis na frente das 2 grandes portas cinzentas que eram feitas de material desconhecido. Os malvados cavaleiros eram criaturas das trevas que possuíam um poder de batalha extremamente forte. Necromantes que não estavam no nível arquimago nem deveriam ter a ideia de invocar cavaleiros malignos. Dos grandes esqueletos dos 2 cavaleiros malignos na frente das portas e da forma de seus corcéis de batalha, Rancho poderia vagamente dizer que esses 2 cavaleiros do mal eram a nata da colheita. Havia padrões mágicos complicados e detalhados nas 2 portas cinzentas. Uma fenda redonda estava presente no centro, onde 2 portas se cruzaram. A forma daquela fenda parecia uma chave que abriria as portas. Nesse momento, a bola verde escura que Rancho segurava em suas mãos de repente emitiu um feixe de luz verde, apontando diretamente para a fenda redonda no meio das portas. Os pensamentos de Rancho dispararam quando ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ele ergueu a caixa de jade sem hesitar e aproximou a bola da abertura, inserindo-a lentamente. Em todo o processo, Rancho se esforçou para garantir que sua mão não tocasse a bola redonda, porque ele entendeu que essa bola não era um objeto simples. Ele não tinha certeza se algumas mudanças indesejadas ocorreriam se pele e carne a tocassem, então ele evitou tocá-la com as mãos nuas o máximo possível. Quando a bola foi inserida na fenda, o rugido soou quando as portas abriram abruptamente com um rangido. O slot se abriu automaticamente com a abertura das portas, e a bola redonda que havia sido inserida permaneceu na caixa de jade sem alterações. A escuridão e a poeira do interior se espalharam, acompanhando a abertura das portas, fazendo Rancho tossir algumas vezes antes de se acalmar e observar o que havia dentro. Havia um grande salão dentro do cemitério da morte 6/4 com portas fechadas ao redor do corredor. O salão inteiro era bastante vasto e o teto era extremamente alto. Era do tamanho de um campo de basquete, e havia uma matriz mágica na forma de uma grande estrela de 6 pontas no centro. Era cerca de 80% a 90% semelhante ao que Rancho havia tirado da academia para a cidade de Zajoske, e havia figuras mágicas antigas e pitorescas desenhadas no centro. Além da matriz estelar de 6 pontas, o salão estava desprovido de qualquer outra coisa. Havia apenas alguns pilares mágicos que sustentavam o prédio e alguns pedaços de ossos quebrados no canto. Havia um cheiro forte de decomposição no ar e Rancho esperou por um tempo na porta, apenas entrando devagar quando sentiu que o cheiro começara lentamente a se dispersar pelas portas abertas. Além da matriz estelar de 6 pontas, havia apenas o teto alto dentro do salão, além das 6 portas das salas para as quais os pontos da matriz apontavam. Ele primeiro olhou pelo corredor e não encontrou nada valioso. Rancho então voltou sua atenção para os 6 cômodos com as portas fechadas. 1, 2, 3, Rancho ainda estava de mãos vazias depois de ter passado por todos os 6 quartos. Da forma dos 6 quartos, eram apenas 6 armazéns sem nada dentro deles agora. Ele retornou ao grande salão e começou a recordar o que Fanny havia dito da última vez. Além da aparência geral, Rancho lembrou que apenas uma pequena parte do cemitério da morte foi revelada acima do solo. A maior parte estava enterrada no subsolo, e o verdadeiro segredo certamente estaria nas profundezas do cemitério. Exceto, Rancho não tinha visto nenhum túnel ou escada descendo que ele atravessou o grande salão e os 6 quartos. Isso o confundiu muito e ele mergulhou em pensamentos profundos novamente. Depois de um tempo, Rancho ainda sentia que a bola redonda dentro de suas mãos era a chave. Ele imediatamente se levantou novamente e circulou o salão novamente, incluindo os 6 quartos em sua inspeção.
Finalmente, Rancho descobriu outro espaço no canto de um dos quartos. Ele ficou muito feliz e outro som estrondoso soou quando ele inseriu a bola redonda na fenda. Um túnel escuro de repente abriu as paredes da sala, e fileiras de 6 gravetos de prata, feitos de material estranho que não era nem pedra nem madeira, foram colocados no primeiro degrau do túnel. Parecia haver pontos de conexão nas duas extremidades de cada bastão, como se os 6 bastões pudessem ser montados. Havia apenas um pedaço fino de papel, além dos 6 gravetos. Nele, antigos símbolos mágicos eram usados para escrever algumas palavras apressadamente rabiscadas. Rancho pegou a folha fina de papel. Quando leu atentamente as palavras mágicas, Rancho entendeu que esses 6 bastões poderiam formar um diagrama com uma estrela de 6 lados e ser usados em transporte direto com a matriz mágica no salão. Ele também entendia claramente que, se alguém tivesse força mental insuficiente, seria incapaz de se aventurar mais profundamente nas profundezas. Além disso, Rancho não conseguiu obter nenhuma outra informação útil da folha de papel fina. Pensando brevemente, Rancho guardou os 6 bastões mágicos e franziu a testa enquanto começava a descer o túnel. Um campo invisível apareceu de repente quando a luz verde ondulou, abruptamente saltando-o. Rancho apenas sentiu que sua mente doía de maneira normal durante todo o processo, e internamente refletiu que as palavras nesta fina folha de papel eram verdadeiras. Sua força mental deve ser muito fraca e estava sendo impedida de descer mais para as profundezas do edifício. Amaldiçoando humildemente, Rancho ficou no quarto e conectou os 6 bastões mágicos de acordo com as instruções registradas no papel e formou uma estrela de 6 pontas no chão. Ele então ficou no centro desta mini matriz, ativou-a com sua força mental, e Rancho apareceu na grande matriz no centro do salão com um lampejo de luz branca. Repetindo o mesmo método, Rancho infundiu a matriz de transporte no salão com sua força mental e retornou à mesma sala após a ativação, aparecendo dentro da pequena matriz de 6 pontas. Com a testa franzida em pensamentos profundos, Rancho entendeu que não conseguiria entrar no túnel e explorar o cemitério da morte por enquanto. Era bom que ele tivesse ganhado os 6 bastões mágicos e a bola redonda que lhe permitia vir convenientemente aqui, não importava onde ele estivesse. Isso encheu seu coração de alegria quando ele já começou a pensar neste lugar como sua base secreta. Como ele seria temporariamente incapaz de descobrir os segredos deste lugar, Rancho não tinha vontade de continuar a ficar. Depois de pensar por um tempo, enrolou os 6 bastões mágicos, colocou-os de costas, guardou o pedaço de papel no bolso e saiu do cemitério da morte da mesma maneira que segurava a caixa de jade. Quando Rancho saiu em segurança, ele olhou para trás e percebeu que a cena era a mesma de quando ele entrou. O crescimento de ervas altas, arbustos e árvores imponentes permaneceu inalterado. Seus arredores ainda estavam silenciosamente desolados. Um pequeno sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Rancho entendeu que a visita desta vez à Floresta Negra tinha chegado ao fim aqui. Ele havia tropeçado no lendário cemitério da morte por sorte pura e muda. Os segredos deste cemitério também pertenciam a ele e a mais ninguém, incluindo os estudantes e professores de necromância. E assim termina o capítulo 44. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.